como uma aplicação, né, que integra vários serviços e funcionalidades em um único lugar, né? Então, tem uma app de mensagens, de redes sociais, que também me permite fazer compras, que também permite enviar dinheiro, que talvez me permita contratar um serviço, por exemplo, né? Então, eu diria que as características são as que acabam, de alguma forma, definindo o que poderíamos chamar de super app, né? Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E hoje a gente vai falar sobre Super App. E para falar sobre Super App, nada mais, nada menos do que eu mandar um zap para algumas pessoas e elas me indicaram ele com uma seguinte frase: ele é o dono da América Latina. Se ele não souber explicar o que é um Super App, pode esquecer, que isso daí é assunto, já morreu. Por isso, tô com ele, Jorge, tá aqui. Você tá bem, Jorge? Tudo bem, tio. Obrigado aí pelo convite. Bom, eu não sei com quem você falou aí, mas não é tudo isso aí não, viu? Tenho algumas ideias, posso falar de algumas coisas, mas aí eu sentenciar, né? É outra história, né? Ô Jorge, pra quem tá ouvindo Deu Play aqui, nesse humilde podcast, e não sabe, se apresente, por favor, para as pessoas terem a certeza que eu falei a verdade. Bom, eu sou Jorge Francella, vão perceber pelo meu sotaque que eu sou originalmente da Argentina, mas já faz uns 18 anos que eu moro no Brasil, né? Tenho feito de tudo na minha história profissional, TI, logística, planejamento, marketing, desenvolvimento de produto físico. E nos últimos 10, 15 anos, trabalhando mais com digital e com business e fazendo uma coisa que há algum tempo a gente chama de fazer produto, né? Quando eu comecei a fazer alguma coisa que hoje poderíamos definir de produto, a gente ainda não chamava disso, não tinha nem ideia de metodologias nem nada, né? Trabalhei durante muitos anos na Natura, fazendo muitas dessas coisas que contei, e nos últimos 2 anos e meio estou no Mercado Livre, aqui fisicamente ainda no Brasil, mas para toda a América Latina, cuidando dos produtos de first party, né? Tudo aquilo que a gente vende no Mercado Livre em primeira pessoa, como se fosse um retailer, um e-commerce, da nossa plataforma de invoices and taxes, e também dos produtos mais recentemente, né? De veículos e real estate, né? Esse negócio um pouco mais parecido com classificados do que com e-commerce. Então, Pablo, o que eu falei é verdade, certo? Ele é o dono da América Latina, não? É isso aí. Ô E aí, Jorge. Paulo, como é que você tá? Não quero falar com você, Pablo. Hoje é o Jorge. Foco no Jorge hoje. Hoje é o Jorge. Pode falar com o Jorge, então. Depois a gente faz pergunta. Ô, Pablo, mas antes de eu fazer essa pergunta pro Jorge, só pra gente ver se bate. Qual é a definição de super app para você? Nossa, legal. Bom, acho que é difícil definir exatamente, né, o que é um super app, né? Mas na prática eu poderia definir isso como uma aplicação, né, que integra vários serviços e funcionalidades em um único lugar, né? Então, tem uma app de mensagens, de redes sociais, que também me permite fazer compras, que também permite enviar dinheiro, que talvez me permita contratar um serviço, por exemplo, né? Então, eu diria que as características são as que acabam, de alguma forma, definindo o que poderíamos chamar de super app, né? Ela serve para mais de uma coisa, né? Tem mais do que uma função, né? E com alguma dessas funções que eu estava descrevendo, né? Geralmente também acaba integrando alguns serviços de terceiros ou outras aplicações, né? Acabam podendo ser integradas dentro dessa aplicação, né? E eu acho, em toda essa história, provavelmente o que distingue isso de um ecossistema de apps é que isso tudo acontece numa interface unificada, única,
né? Então, eu definiria assim, né, no sentido mais estrito da palavra, né? Ô, Pablo, faz sentido? Não, concordo 100%, né? Chama Super App por causa disso, porque ele tem mais de um tipo de serviço lá dentro. Acho que a galera confunde bastante com app de mensageria, ou não confunde, mas equivale, né, um app de mensageria por causa do WeChat no fim do dia. Que o WeChat no começo não era um super app, era um app de mensageria chinês. E depois eles foram enxergando que fazia muito sentido agregar diversos serviços lá, até que ficou um negócio gigante, né? Mas, enfim, no fim do dia, um pouco até controlado pelo governo, que podia e o que não podia entrar lá dentro e afim. Por isso que é um pouco diferente. A galera ainda fala, tem diferença. Tem diferença, mas eu acho que é isso. Não necessariamente um super app precisa ter lá um sistema de mensageria. Eu acho que ele precisa agregar diversos serviços que você possa usar para resolver sua vida, né? No geral, quanto mais serviços você tem, melhor esse app vai ser no fim do dia, né? Se ele conseguir ter uma interface que não vire uma bagunça só. Então o Mercado Livre é um super app, certo, Jorge? Olha, eu acho que em várias perspectivas, com certeza pode ser classificado dessa forma, né? Eu acho que depois a gente muitas vezes precisa entender isso na perspectiva do usuário, né? Porque eu posso ter um app no qual eu enfio um monte de funcionalidades, né? Mas também se ele não tem valor para o usuário, né? E eu não tenho uma frequência de uso desse aplicativo por parte do usuário razoável, né? Um stickiness, né? Por exemplo, como métrica, né? E eu não tenho uma variedade de funcionalidades utilizadas por esses usuários, também eu acho que a definição de super app também não se aplica nesse caso, né? Então, eu acho que quando a gente olha para o Mercado Livre, podemos classificar isso como um super app nessa perspectiva, com certeza, porque ela resolve mais de um problema, mais de uma necessidade desse usuário, ao mesmo tempo que, obviamente, a frequência de uso de diferentes funcionalidades é razoavelmente alta, né? Então, sim, acho que podemos classificá-lo dessa forma, né? Pensando nessa definição aí, mas o que você acha que é o mínimo para que um app seja considerado um super app? Assim? Se você fosse pensar no Mercado Livre, por exemplo, o que ele precisaria ter para, de fato, ser considerado um super app? Ou qualquer outro exemplo que você tem? Uma bela pergunta, né? Eu não sei se eu saberia definir qual que é esse limite, tá? Porque eu acho que a gente sempre vai se encontrar com a dificuldade de entender qual que é a relevância de uma certa funcionalidade para esse usuário, né? E quanto que isso gera de frequência e demais, versus outras atividades que esse usuário faz, né? Eu acho que hoje o Mercado Livre dificilmente nos enquadra nisso, por conta que ele resolve dois grandes problemas que o usuário acaba tendo, né? Se bem isso acontece quase que em dois apps, né? Mas que soluções financeiras ao mesmo tempo que resolve os problemas de compras, né? De e-commerce, de necessidades de produtos e serviços de forma muito clara. Depois, colateralmente, acaba trazendo algumas outras soluções. No caso, por exemplo, na Argentina, a gente tem, por exemplo, serviços de proximity marketplace, né? Então, encontramos algumas funcionalidades desse tipo. Agora, não é uma aplicação de mensageria, claramente, né? Aí, quando a gente estava falando antes de que isso parece ser um pré-requisito para algumas pessoas, eu discordo que isso seja um pré-requisito, né, para ser o super app. Mas, por exemplo, hoje também o Mercado Livre acaba sendo um destino de entretenimento, né? Hoje tem o Meliplay, né? Você pode assistir seus seriados, seus filmes, os jogos no próprio aplicativo. Então, eu acho que se enquadra nessa... Podemos aqui tomar a liberdade de definir que eu preciso ter 2 ou 3 problemas razoáveis desse usuário a ser resolvido, né?
e que ele utiliza com bastante frequência essa aplicação para resolvê-lo, né? Era a pergunta que eu ia fazer, o Jorge e Pablo também, porque aí Jorge fala e o Pablo vem na sequência. Que assim, me parece que o Super App, ele seria o produto final de uma construção de ecossistema, né? Um ecossistema bem criado, no final entrega um Super App, né? Ou não, porque, por exemplo, olhando de fora, quando me falasse, não, o Mercado Livre é um Super App, de fora, me parece que o Mercado Livre é um ecossistema que, se ele for envelopado em um aplicativo só, que nem você falou, tem o Mercado Pago, que é um aplicativo fora, tal, mas se for tudo dentro de um aplicativo, aí sim ele se torna um Super App. Porque o Mercado Livre, ele construiu um ecossistema. Completamente de acordo. Por um lado, essa perspectiva do usuário que eu estava trazendo, que é, ok, quantos problemas estou resolvendo para esse usuário que está do outro lado, né? Por outro lado, o valor ecossistêmico, um ecossistema, uma plataforma que de alguma forma está resolvendo grande parte desses problemas. Nesse caso aqui estamos falando do Mercado Livre, mas acontece com várias organizações nesse sentido, né? E o Super App é uma manifestação de que resolver esses problemas que esse ecossistema tem para oferecer funciona numa aplicação só, não, se manifesta em uma aplicação única, né? Porque essa abordagem acaba sendo a que gera menos fricções para o usuário, né? Menos atrito para o usuário, né? Mas não é um requisito, né, ser um Super App, né? Eu penso muito, por exemplo, no exemplo do que aconteceu antes do Super App, né? Que foi o Superphone, né? O iPhone, o smartphone. E o iPhone especificamente, né? O iPhone se transformou nisso, né? Em um dispositivo que resolvia um monte de problemas desse usuário num dispositivo só, né? Concentrou uma câmera de fotos, concentrou um reprodutor de som, concentrou no tempo uma série de serviços de armazenagem na nuvem, de música, de streaming, de entretenimento, enfim. Tudo concentrado num aparelho só, que era o celular. Ok. Conceitualmente, eu enxergo que o que acaba acontecendo com Super Apps é mais ou menos o mesmo processo. Ok, eu tenho vários ícones aí, vários aplicativos no meu celular. Se isso facilita a vida de alguém, juntá-los em um lugar só, legal, e isso dá um Super App ou não, né? Mas eu acho muito difícil a gente pensar ao contrário, falar, eu preciso ter um Super App. Por quê? Porque isso é bacana. Porque o Super App em si não tem nenhum valor agregado para nenhum dos dois lados. É consequência, né? E não uma razão de ser um objetivo assim, né? Se a gente tirar o Mercado Livre de cena aqui e olhar um pouco as demais empresas, o PicPay é um ecossistema. Eu tô olhando de fora, tá? Me parece que o PicPay, ele conseguiu entender o conceito de ecossistema tão bem que eles criaram um ecossistema deles dentro de um aplicativo. Então, a gente poderia olhar para o PicPay como um super app, porque ao final do ecossistema construído foi desenvolvido um super app. O iFood está nesse caminho, né? Eu acho que sim. O PicPay tem bastante tipos de serviços que são complementares lá, né? Então, com o aplicativo do PicPay, você consegue pagar uma conta, você consegue fazer uma transferência, você consegue ter benefícios lá dentro, você consegue pedir um empréstimo. Tudo isso aí é dentro de um banco, no geral, né? Mas eu nem sei se tem ainda, mas acho que tinha PicPay Store, que você conseguia comprar produtos, né, e-commerce. Acho que tem também parte de seguro. Então, olhando para o ecossistema de financeiro, também a gente pode chamar o app do Itaú provavelmente de super app, né? Porque ele tem as mesmas coisas, incluindo um shopping lá dentro também, né? E eu ia mencionar até, desculpa te interromper aí, mas ia mencionar justamente esse exemplo do Itaú, né? Porque o Itaú tentou sair de ser apenas banco, né? E sempre vem explorando, né? Marketplace, né?
inclusive serviços de assinatura, né, por exemplo, de comprar celular, etc, etc, e alguns serviços financeiros de wallet e demais. E ele nasceu criando muito esses serviços com aplicativos específicos para cada um, né? Tinha o Itu, né? O Young, acho que ainda existe. Tinha vários aplicativos para muitas dessas funcionalidades e foi concentrando isso em um aplicativo só quando foi fazendo sentido, imagino, né? Quando esses negócios acabaram tendo mais valor e custando juntos do que você tendo que baixar um novo aplicativo, né? Ele ainda tinha muitos aplicativos que faziam a mesma coisa porque era white label, assim, então ficou complexo. Mas eu acho que tem um... Você tá vendo que não dá para definir tanto, porque lá não é um app de mensageria, mas tem vários serviços agregados de uma vez, né? Então, talvez possa ser chamado de um super app. O iFood, ele tá em um caminho que eu acho que ele vai de fato ter um super app, porque ele tem multicategorias de delivery e vai agregar serviços financeiros, tem benefício, então começou a ser ali muitos mais serviços do que só delivery, porque eu acho que se fosse só delivery, ele resolve uma coisa que é multicategoria, né? Aí eu não sei se dá para chamar de super app, mas agora eu acho que com a quantidade de serviço agregado que tem lá dentro, eu já diria que a gente está caminhando para isso. Eu tenho uma pergunta que é, quando a gente olha para a China, a gente vê lá o WeChat, tudo começou com o WeChat e Alipay, né? Então, mas é um mercado fechado, né? Uma economia mais fechada, em que é meio óbvio assim, para o WeChat e para o Alipay agregar serviço lá dentro, porque não tem outros apps agregando serviço, né? Porque não é uma economia de alta competição, né? Então, beleza, surgiram lá. O WeChat tem tudo sem imaginar, inclusive sei lá, até um TikTok tem lá dentro. Mas aqui no Ocidente a gente está falando de uma economia que é mais aberta, que tem competição e afins. Então por que uma empresa hoje, ela de fato executaria uma estratégia de virar um super app, né? Não o que aconteceu, mas eu tenho hoje aqui uma base de usuários e eu eu quero de fato, a minha visão de médio e longo prazo é ser um super app. A minha visão, assim, que aí eu queria discutir um pouco com você, Jorge, é sobre resultado, por exemplo, de tecnologia abundante, onde todo mundo pode fazer o que for, e aí eu vou dividir a atenção do usuário em múltiplos espectros, e aí o super app talvez fosse uma chance da empresa, de fato, conseguir melhorar a margem hoje em dia, visto que a margem é pequena, eu tenho tudo muito pulverizado. Então, às vezes, você tá lá, beleza, eu entrego comida, mas se eu não for uma fintech também, a minha margem ela não vai conseguir crescer, visto que eu não consigo expandir de outras formas, né? O que você pensa sobre isso, assim? Por que uma empresa teria uma visão de médio e longo prazo para ser um super app? Eu acho que, primeiro, é interessante entender por que essas coisas surgiram, né, na China, na Ásia, de uma forma e como que isso acontece em alguns outros lugares do mundo, né? Eu acho que, bom, sem dúvidas, a China tinha algumas características que propiciaram a aparição do WeChat e a expansão dele, né? Por um lado, a provisão de apps ocidentais, né? Então, se você não tem direito a usar um WhatsApp da vida lá, alguém tem um espaço para construir o WhatsApp chinês, né? E isso dá espaço a que alguns apps que nasceram de forma individuais em outros países, se especializando e sendo líderes em algum assunto, não consigam chegar rapidamente lá e permitam que alguém rapidamente capture todos esses espaços juntos, né? Creio que tem outra característica que no Brasil até é razoavelmente parecido, pelo menos era parecido um pouco tempo atrás, que o celular é a única forma de uso de internet, né? Então, Índia, China, você pega essas regiões, e o Brasil foi isso também, né? Para grande parte da população, a única forma de você utilizar a internet e ter acesso ao mundo digital é um celular.
por infraestrutura, por não ter um computador em casa, por não ter uma banda larga em casa, etc, etc, né? Então, isso também acaba gerando um pouco como consequência que as aplicações para serem utilizadas no celular são relevantes e não apenas os sites, outras manifestações dessas empresas, né? E depois eu acho que tem uma outra característica na China, que até hoje já tem um grande issue, que é a história da falta de regulações governamentais, né? Eles proíbem o uso de um Google da vida, do Twitter, como já foi no passado e demais, mas ao mesmo tempo não tem nenhum tipo de controle dos dados, né? Numa legislação de proteção de dados, né? Isso também fez com que, para um business alavancar outro, né? A possibilidade de você utilizar os dados de uma coisa para outra é ouro, né? E isso, na Europa, é quase impossível, né? É um belo desafio, né? Nos Estados Unidos também tem suas dificuldades. Na América Latina também é uma agenda que nos últimos 5 anos radicalizou, né? Então, eu acho que isso favoreceu que a gente veja a evolução desses aplicativos. E aí eles cobriram as duas necessidades, né? Se você olha todos esses players, eles cobriram as duas, três necessidades fundamentais que tinha lá, né? Primeiro, o chat em si, as pessoas se comunicarem, enviarem mensagem. E a segunda, os meios de pagamento, as wallets, né, na prática. Não vou nem falar de serviços financeiros, de banco e tudo. Sair do dinheiro vivo para um outro tipo de transferência. Então, a maioria nasceu meio que daí, né? WeChat, Alipay, né? E depois, uma vez que você tem a população usando o seu aplicativo no dia a dia para se comunicar com o outro, para poder realizar os pagamentos dessa forma, você incorporar dentro dessa história o componente de e-commerce e o componente de entretenimento, é bastante óbvio, né? Então eu vejo isso muito nesse cenário e por isso que a gente acaba vendo e chamando de super apps esses aplicativos, e eles são de alguma forma os precursores desse conceito, né? Aí você vai para outro extremo. Bom, nos Estados Unidos provavelmente é o lugar onde tem menos chance de aparecer um super app, não é mais difícil você a priori fazer isso, pelo desenvolvimento de todos esses serviços e a disputa que já existia e a especialização de muitos deles em alguns assuntos. Todos vão tentar escalar, pegar, né? O WhatsApp está tentando ir para meios de pagamento também, mas nos Estados Unidos provavelmente tem baixíssima penetração, e na América Latina não tem mais oportunidade. Meta tentando capturar commerce em diferentes formatos e demais, né? E tentativas similares, mas eu acho que nos Estados Unidos é onde é mais difícil que a gente fale que surge um super app, né? E talvez na América Latina, no geral, né? Um dos caminhos acabou sendo ou da bancarização, né? Ou das fintechs, ou das wallets e demais, e que foi que talvez foi o precursor do que depois se torna um super app, né? Quando a gente pensa nisso, na Argentina, o Mercado Pago surgiu como necessidade de resolver os problemas de pagamento do Mercado Livre e capturou uma fatia gigante, né? Se converteu nas primeiras wallets em escala de sucesso na América Latina, né? E na Argentina principalmente, né? Mas no Brasil, né? Começou a desregular e também, talvez o Pix até acabou sendo uma concorrência, né? Para muito disso, né? Facilitando a transferência de dinheiro sem a necessidade de você precisar de algum outro intermediário específico. Mas também, os serviços financeiros, eu diria que no geral, começando pelos pagamentos e transferências de dinheiro, é o que acabou sendo a porta de entrada na América Latina. E daí todos foram buscando o caminho para expandir para um commerce, expandir para proximity marketplace, né? Ou ao contrário também, ou serviços de transporte, né? Ubers da vida, coisas assim. Então, mas eu vejo isso como o pontapé inicial na América Latina, como o principal serviço que acaba
acaba surgindo, né? E aí vem a segunda parte. O Super App, como falamos antes, é consequência de você ter um valor ecossistêmico de uma série de serviços que pode prestar, já que você está transferindo dinheiro, eu vou te oferecer um crédito ou um seguro para o teu carro, para alguma coisa que você tem. E by the way, pode comprar aqui tal coisa. E em algum momento, talvez isso faça sentido acontecer em uma aplicação só, né? Eu não sei se respondi tua pergunta, Pablo, porque eu comecei a hilar aí umas ideias, mas no final nós chegamos no ponto, né? Respondeu sim. Uhum. Eu vejo um pouco de... Assim, eu nem sei se é tendência, mas a gente vê muito hoje, muita empresa se chamando de Super App, né? E querendo entrar nesse mundo. Mas eu acho que é também consequência de um mercado mais saturado, assim, mais mais predativo mesmo, de você tem que lutar pela atenção do usuário, porque tem muito do mesmo, né? Tem muita coisa do mesmo. Então, se você capturou um usuário, você poder agregar mais oferta ali, eu acho que é uma tentativa estratégica de você talvez aumentar um LTV, por exemplo, manter o usuário lá por mais tempo. Porque eu acho que dá um trabalhão você ter uma oferta, múltiplas ofertas que às vezes elas nem se entrepõem umas às outras. Assim, os domínios são completamente distintos, né? Então você vai ter que realmente investir um dinheiro para se transformar num super app, né? Então tem que ter um benefício ali, né, no fim do dia. Claro. E eu acho que aí tentar conectar um pouco como estavam falando antes, né? Na prática, você tem um serviço que o teu usuário usa e tem teu aplicativo por isso, né? Aí você expande para oferecer algum outro serviço, né? A vantagem de fazer isso num aplicativo separado, muitas vezes pode ser interessante na perspectiva de você ter uma experiência específica que faz mais sentido para esse serviço, que te permite iterar mais rápido ou testar coisas diferentes, ou até inclusive não queimar a tua atividade principal, ou tua marca principal, com um serviço que você ainda está testando e talvez não tenha a qualidade do produto principal, né? Ao mesmo tempo, o trade-off de você correr o risco de ser um app apagado, um serviço apagado e ser mais chato, né? E quanto que você pode aproveitar se, obviamente, teus active users para aproveitar esse serviço adicional, esse serviço extra e capturar esse upside, né? Então, acho que você precisa sempre estar muito atento em que momento você está testando isso fora e balançando um pouco entre o benefício de poder iterar mais e não comprometer outro serviço versus aproveitar o cross-sell, o valor ecossistêmico do teu produto principal, né? E avaliar em que momento isso faz sentido ser integrado, né? Em algum momento você chama isso de super app, né? Ou alguém na imprensa, em algum lugar, te classifica assim, né? A PM3 liberou uma oferta única, com mais de R$10 mil de desconto em comemoração aos seus 7 anos. Quer dar um passo à frente na carreira? Que tal começar com 12 cursos ao vivo, mais 2 formações completas? Tudo isso com 2 anos de acesso garantido. A PM3 é referência em produtos digitais, com cursos práticos de Growth, Project Management, Leadership, Analytics, Product Design e muito mais. Você aprende com instrutores de peso e se prepara para o próximo nível. Acesse o link na descrição do episódio aqui ou o QR Code que está aqui na tela e junte-se aos mais de 40 mil alunos da PM3. 2025 é o ano da eficiência pura, né? Dado todo o cenário macroeconômico, tanto brasileiro como no mundo, né? Trump acabou de tomar posse. A gente está gravando aqui no dia 20 de janeiro. Então, coisas acontecerão em 2025. Então, busca-se uma eficiência.
Pensando aqui numa cabeça de uma alta liderança já olhando para os próximos 5 anos, né? Faz sentido, e aí esse ponto, Jorge, que você trouxe agora nessa sua última resposta, que eu quero abordar. Quando eu estava numa experiência de liderança ali, de um pilar de e-commerce, a gente eu meio que desenhei uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Curto, estancar a sangria, médio, autonomia da plataforma e longo prazo, escala. Levando isso para uma outra empresa, a gente pensa mais em construção de ecossistemas, né? De novo, acho que o termo é o correto, ecossistema. E aí me parece que muitas altas lideranças não entendem o que é um ecossistema, né? Tipo, como que eu crio um ecossistema, por onde que eu começo e quando eu tombo para dentro do meu core. Porque me parece lógico, seria muita audácia você querer testar algo novo já dentro de um aplicativo da sua vaca leiteira, né? Porque se der problema, vai dar problema em tudo e Deus nos acuda. Mas muitas empresas, muitas altas lideranças, quando vão desenhar uma estratégia de longo prazo, me parece que elas se perdem nessa questão de ecossistema. Por onde começo, como que eu identifico quais são os produtos que eu conecto à minha vaca leiteira, ao meu core, e qual seria o momento em que eu tombo para dentro de um aplicativo só. Acho que é o desafio sempre, né? Em primeiro lugar, eu acho que quando a gente fala de ecossistemas, de plataforma e demais, né? A gente sempre fala de sellers, de buyers, né? De alguém que fornece, alguém que está interessado nisso e de que esse ecossistema, essa plataforma acaba sendo o lugar onde essa transação acontece porque tem algum valor agregado isso acontecer lá, porque as pessoas de algum dos dois lados já estão lá, porque essa plataforma dá uma reputação para dar mais segurança, uma transparência a essa transação, enfim, por N fatores, né? E eu acho que o mundo vem transitando para aí há muitos anos e a capacidade das organizações de enxergar isso dessa forma e construindo isso é ótimo, né? E é o que vai fazer uma grande diferença. Assim como também entender aquilo que a gente não sabe fazer, não dá certo e matar rapidamente para não consumir recursos, melhorar a eficiência, mas também não ser tóxico dentro desse ecossistema, né? Em que momento ir trazendo as coisas de forma mais explícita para dentro do ecossistema? Eu acho que é difícil definir uma receita. Mas eu acho que o principal fator para isso acontecer é quando isso realmente tem um valor para o usuário, quando o usuário realmente vai ter um benefício disso estar acontecendo de forma conjunta, ou em um espaço só, num super app, ou em um ecossistema que eu vejo como alguma coisa só. Quando realmente tem valor para o usuário, eu acho que é o momento de pivotar e trazer isso para dentro, né? E eu acho que tem que evitar, acho que existe uma tentação muito grande, e eu vejo isso bastante em startups, em empresas de capital aberto, a tentação de você trazer tudo para dentro de vez, né? Eu acho que está muito associada muitas vezes ao valuation futuro, né? Então, eu não sou só um e-commerce, eu também sou um meio de pagamento, um lugar de entretenimento e blá blá blá, porque coloquei tudo junto e tem no meu menu tem todas essas opções, né? Então, o cara que está vendo, o investidor que está vendo do outro lado isso, multiplica aí pelos potenciais serviços e as coisas e mercados que essa empresa vai dominar, né? E traz um valuation futuro, né? Que só acontecerá de novo se esse usuário quiser usar tudo aquilo lá na frente. Então, eu acho que tem que equilibrar essas duas forças, né?
com certeza a gente olhar para frente uma visão futura do potencial que alguma coisa que a gente está construindo tem de ser maior ou preencher mais lacunas no mercado que as que está fazendo hoje é ótimo. Agora, isso tem que acontecer como consequência da entrega desse valor e não de forma precipitada para tentar materializar um business case, né? Em um app, né? As empresas, você acha que hoje, como tá como o mercado tá, você acha que é tendência forte aqui no Brasil para 2025 mais empresas adotarem essa estratégia? Assim, você enxerga algumas empresas chegando nisso atualmente? Mas assim, pensando do ponto de vista de que elas vão de fato, elas querem executar uma estratégia mesmo, né? Elas não estão simplesmente colocando um monte de coisa dentro de uma interface. Inclusive, depois é bom a gente falar de usabilidade, né? Porque você vê, às vezes, parece uma salada mista, né? De coisas. Mas falando do ponto de vista de estratégia mesmo. Não adianta nada criar um super app se a porra do aplicativo demora para abrir. Isso me deixa muito puto. Enfim, só o meu desabafo. Desculpa, Paulo. Mas é mesmo, e é consequência, né, disso. Não é meu expertise aí, essa performance técnica, mas com certeza, se eu enfio um monte de serviço, eu vou precisar de mais recursos para isso acontecer de forma legal, né? E você gerar esse atrito, né, na jornada do usuário para depois não entregar o serviço também não faz o menor sentido, né? Agora, estava perguntando se esse ano talvez essa seja uma estratégia ou não. Olha, eu acho que essa estratégia de você aumentar o tamanho do teu ecossistema e talvez, em consequência, trazer um super app, né, ou expandir as funcionalidades da tua principal aplicação, eu acho que sempre está na agenda de todo mundo. Se isso acontece em maior ou menor medida, eu acho que depende muito do... Aí voltando à minha preocupação anterior, eu acho que isso depende muito do capital disponível, né? Acho que a gente passou um inverno agora recente de restrições de capitais, de enxugar um pouco mais, de ser um pouco mais racional. Você acha que acabou o inverno? Eu não sei se acabou o inverno, Pablo, mas tá menos frio do que os anos anteriores, acho, né? Tudo bem, acho que ainda... É só falar IA. Tem que, acho que agora tem que botar o condimento do AI, né, na história. Mas eu acho que tudo bem, as taxas de juros no mundo não caíram tanto quanto parecia que iam cair, né? Aqui no Brasil nem se fala, mas talvez ainda, né, o capital de risco ainda não tenha retornado tudo, mas eu acho que tem um pouquinho mais. Então eu acho que talvez a gente veja um pouquinho mais disso, né? Mas talvez também eu acho que vai concorrer um pouco com AI, né? Quanto que hoje o AI também, além de ser um hype, eu acho que é uma enorme oportunidade de você melhorar, né, produtos e serviços de forma geral, né? E, by the way, melhorar a eficiência, né? Eu acho que melhorar a eficiência ainda tem que encontrar o ponto, né? Ainda é uma coisa cara para fechar a conta. Eu melhoro tanto a eficiência, quanto que estou gastando nisso. Mas isso também é uma questão de tempo, né? Como tudo na tecnologia, sabemos que em algum momento ficará o suficientemente barata para ser disruptiva e quanto antes a gente saiba utilizá-la e aplicá-la, está melhor preparado para capturar o momento que a curva de retorno do investimento melhore. Mas talvez dispute um pouco mais com isso, né? Em vez de você querer aumentar a abrangência dos produtos e serviços que você oferece e atua, otimizar muito mais o que você já tem, né?
Me faz muito sentido. O lance Ô, Pablo, o lance do o inverno acabou, o inverno só acabou se você colocar no PPT para o investidor que o seu produto tem IA. Aí o investidor vai, pô, cheque de milhões. Se você falar que não tem IA, que você consegue resolver o problema do usuário de maneira simples, sem IA, ele vai olhar e falar, não quero. Mas se você meter Se você uma fala IA... que vai usar machine learning e não generative AI, ele não vai investir, né? É isso aí. Isso. Daqui a pouco já tem super app de modelos de AI já. Já deve ter, né? Já tem apps que tem todos os modelos de AI já. Dá pra chamar de super app de AI aí, ó. É verdade. Já pode lançar a tendência aí, ó. Super app de AI. Mas isso daí no conceito ocidental ou oriental? Mas abordando mais sobre a IA, Jorge, qual é o impacto da IA hoje em relação à estratégia? Porque são poucos lugares, o iFood é um exemplo, mas são poucos lugares que a gente consegue olhar para a estratégia da empresa e consegue identificar que a inteligência artificial ela está sendo usada não como uma simples ferramenta, do tipo, vou colocar aqui uma ferramenta para melhorar a produtividade da galera. Não, ela é meio que tipo um pilar estratégico para crescimento da empresa. Como que você vê isso? São empresas muito mais maduras em questão de estratégia de longo prazo? Ou uma pequena... Ou qualquer empresa pode começar a pensar assim? Eu acho que o segredo, eu vejo isso, o Mercado Livre também tem feito isso de forma exemplar, né? Sempre com as tecnologias. Eu acho que o desafio, quando sempre chega um novo hype, alguma nova tecnologia, alguma nova coisa para a gente falar, né? Não se iludir em que essa bala de prata da vez e que tudo tem que falar disso demais e em justamente ter a capacidade de entender aonde que isso no curto prazo tem capacidade de entregar valor para você, aonde que você precisa no médio e longo prazo explorar como melhor aproveitá-lo, né? E ser resiliente também para não cair na tentação de não sei que empresa está fazendo tal coisa com AI, então eu tenho que fazer o mesmo com AI também, porque claramente se eles fazem é assim que se faz, né? O AI que estamos vendo hoje, né? O Generative AI, né? Large Language Models e essa tecnologia que a gente hoje está vendo, eu acho que nos ajuda a resolver problemas que não tínhamos tecnologia para resolver algum tempo atrás, né? Basicamente, entender alguém e conseguir nos expressar de uma forma que outro nos entenda, né? Codificar e decodificar entre humanos e máquinas, eu diria, né? Então, essa tecnologia abre uma nova porta, né? Para casos de uso, situações onde isso faça sentido ser utilizado, né? Eu acho que o perigo aí mora e por isso estava fazendo a brincadeira, que se você fala que usa machine learning, acha que não é AI, né? Mas tem muitas coisas que a gente já estava resolvendo, né? Então, prever algum evento de acontecer, nós não precisávamos do GPT para utilizar inteligência artificial que nos ajude a prever eventos. Né? Há bastante tempo já, não é de agora. Há muito tempo, né? E muitas dessas coisas, inclusive, já foram pensadas pela estatística há muitos anos e não tínhamos capacidade computacional de executá-las, mas nos últimos anos se adquirimos, né? Ou muito do que tem que ver com processos de tomar decisão, né? Carro autônomo, coisas desse tipo, onde já estávamos trabalhando com redes neurais para resolver esses problemas, né? Onde que está a diferença? Bom, agora eu consigo decodificar, me comunicar entre máquinas e humanos, diria, com essa nova tecnologia, né? Então, acho que, de novo, é importante você não se deslumbrar com um título do assunto e se entender a fundo
que essas novas ferramentas oferecem e que match tem com alguns problemas que você tem para resolver. Se não faz esse match certo, provavelmente você vai dedicar esforço para alguma coisa que já conseguia resolver de outra forma, ou talvez já estava resolvida, ou não tem solução melhor, né? Mas é difícil, e isso demanda ser muito crítico de quem está decidindo, de quem está contratando, né? Porque quem está vendendo, né? Quem está tentando te convencer, muitas vezes não vai ser tão crítico na hora de entender se essa ferramenta está resolvendo o teu problema ou não, né? Eu acho que eu não tenho mais perguntas, Paulo. Eu tenho uma para finalizar, para liberar o Jorge. Que é, olhando aqui, é uma pergunta que vai parecer meio boba. O Mercado Livre, hoje, ele é um gigante aqui na América Latina porque ele teve a capacidade de entender o jogo que a Amazon não conseguiu entender, que é de logística. Estamos num local, né, ruim de forma logística. Pensando a médio e longo prazo, como que você vê a expansão do Mercado Livre? Porque um dos temas que a gente pontuou aqui no PG, como o que esperar para a área de produtos em 2025, é a globalização ou a internacionalização de muitos produtos. O Mercado Livre é global, né, Latam e tal, mas pode chegar em outros lugares. Como que é desenhada uma estratégia de expansão internacional, Jorge? Legal. Bom, o Mercado Livre, estrategicamente para os próximos anos, né, e declara isso, né, pretende atuar na América Latina, que é onde ainda tem muito espaço para fazer coisas, né. Então, não existe um plano concreto e próximo para uma expansão internacional além da América Latina, né. Isso não quer dizer que, obviamente, o Mercado Livre sim procura entender que serviços demandam do resto do mundo. Então, acho que um dos mais óbvios e que o Mercado Livre vem explorando é o cross-border trade, né? Ou seja, o comércio internacional, né? E aí, hoje no Brasil, você consegue comprar através do Mercado Livre produtos que vêm da China, dos Estados Unidos e demais. E aí, se expandir essas capacidades lá, a gente abriu ano passado um centro de distribuição nos Estados Unidos. Mas não para entrar nos Estados Unidos e vender dentro dos Estados Unidos, mas sim para que os vendedores que hoje estão nos Estados Unidos possam oferecer os seus produtos no Brasil, na Argentina, no México, no Chile, e que esses produtos cheguem mais rápido ao a gente cuidar da logística desde mais cedo, vamos chamar assim, né? Então, essa é um pouco a estratégia. E aí, olhando para a América Latina, eu acho que é um lugar onde ainda tem muitas oportunidades, onde tem várias particularidades pelas quais não é tão simples que grandes como a Amazon ou a própria Alibaba chinesa, One Group, enfim, consigam entrar, né? E onde a gente tem tido a capacidade de interpretar mais rápido como esses serviços precisam ser executados, onde que está o valor do cliente e principalmente como fazer isso com eficiência no tempo, né? Porque acho que muito desse desafio, além de não trazer a receita pronta de outros lugares do planeta, onde a situação é um pouco diferente, né? Também o desafio de fazer isso de forma rentável, né? Queimar dinheiro todos podemos durante um tempo, mas em algum momento a conta tem que fechar, né? E aí onde eu vejo isso muito nos chineses, né? No geral, a dificuldade de sustentar no tempo uma estratégia que não escala, né? Com ganho de escala você não resolve seu problema de prejuízo, né? Então acho que tem sido muito bem sucedido nesse sentido, né?
Isso eu acho que é o país onde melhor se manifesta no Brasil. O Brasil é o único país onde chineses, americanos e latino-americanos concorrem, né? Não tem mais nenhum lugar. Nos Estados Unidos é americano. Na Ásia, asiáticos. Na América Latina, também no geral, temos sido os latino-americanos, né? Mas no Brasil ainda tem uma disputa maior, e aí, diria que nos últimos 2 anos, o Mercado Livre tem mostrado sua força de conseguir realmente executar muito melhor do que esses players e ganhar muito market share, né? Eu acho que é só um comentário aí, é por isso que é o que você falou de, beleza, às vezes a gente tem caixa para queimar por um tempo, mas é por isso que não dá para simplesmente achar que enfiando qualquer coisa dentro de um super app, isso vai se sustentar no médio e longo prazo, porque uma hora o dinheiro vai acabar se isso que você está colocando lá não trouxer retorno, né? Então, as escolhas, elas realmente têm que ser estratégicas, não é assim, tem um monte de gente aqui que usa X, se eu colocar aqui dentro do meu, eu vou de fato capturar esse valor. Não necessariamente, né? Tem que olhar para usuário, segmento, mercado, entender canal, entender se os seus usuários que já estão lá dentro também têm o mesmo segmento dos que estavam usando o app que é separado. Enfim, não é tão simples quanto simplesmente falar vou ter meu super app, né? Falando de fora, parece que é simples, mas não dá para simplesmente bota aí um tanto de coisa e pronto, né? Vai dar ruim. E é com isso que a gente encerra esse episódio muito especial. O Jorge volta